que se seguem, fique com o Biosfera. Sabia que a maior comunidade de cavalos marinhos do mundo ocorre na Ria Formosa? A área protegida é um santuário para a espécie em vias de extinção. No entanto, descargas de esgotos são uma ameaça à vida selvagem e ao equilíbrio ecológico deste habitat. Em Faro, um colhereiro procura alimento nas águas pouco profundas. É uma das aves nidificantes da Ria Formosa. A zona úmida do Algarve é considerada um dos locais de eleição para os ornitólogos pela diversidade de espécies, sobretudo nas épocas de migração. Também os flamingos encontram abrigo nos canais e ilhas de Sapal da Ria. Sobrevoam esta zona de Salinas, em Olhão, um local de passeio aprazível e de interesse turístico, não fosse o cheiro incómodo e nauseabundo provocado pelas lagoas desta Etar. Esta zona antigamente era uma horta, foi destruída para meter aqui a Etar, é das zonas mais sensíveis da Ria Formosa. Quando chega o verão e o calor aumenta, as bactérias aqui nas lagunas aumentam, as aves vêm a comer as bactérias e morrem. Todos os anos aqui morrem centenas de aves. Há documentos, há notícias dos jornais que podem confirmar. Dizem sempre que vão dar o motivo que as aves morrem, mas até hoje, se nós procurarmos, nunca soube porque é que as aves morrem. Queixamos-nos a todo lado, queixamos à União Europeia. A União Europeia já mandou o Estado português pôr as águas em condições. O Estado português não faz caso nenhum. Agora a desculpa é que não tem dinheiro. Na Etar Poente de Olhão, telas impermeabilizantes flutuam juntamente com matéria orgânica em decomposição anaeróbia. Estes tubos de PVC furados libertam um aroma a limão e estão ligados a um ambientador de grandes dimensões. Quando o hotel além foi construído e o dono do hotel se queixou que cheira mal, como a gente constata aqui neste momento, a solução que as águas do Algarve deu, em vez de arranjar a Etar para o metano e para o ar, para nós não respirarmos esse gás, que é o gás metano, que é prejudicial à saúde, a solução que as águas do Algarve deu foi colocar tubos de perfume para perfumar o ar que vai na direção do hotel. Estas imagens já têm alguns meses. Como se vê, anda aqui uma pessoa na apanha das amêijoas, vêem-se aqui os marcos de viveiros, vê-se aqui outras pessoas. Portanto, isto já tem uns meses. E isto verifica-se todos os dias que a maré vaza, não é? Parece creme para a barba, mas não é. Isto tem dias em que a água aparece vermelha, tem outras que aparece azul, tem outras que aparece verde. Isto é conforme enfim. À saída dos efluentes de descarga da Etar Poente de Olhão, a espuma acumula-se nas margens. O local está classificado como zona de proteção especial da Ria Formosa, um dos sítios da Rede Ecológica Europeia, Rede Natura 2000. Aqui estamos perante resultados analíticos da Etar Poente de Olhão, feitos pelas águas do Algarve. E em janeiro de 2009, por exemplo, diz-se aqui que não foi determinado CQO devido à interferência causada pelo elevado teor de cloretos. Mas, em outubro de 2012, a presença de cloreto é 3.800, portanto, quase o dobro do que era em janeiro de 2009. No entanto, aqui já podem efetuar análises e, claro, espantosamente aparecem os valores dentro dos resultados normais. O fósforo, por exemplo, aqui aparece com 9 miligramas, quando o máximo permitido por lei são 2 miligramas. Os sólidos suspensos totais, que enfim, a legislação não permite que ultrapasse os 150 mg por litro, aqui ultrapassa os 200 mg. A empresa responsável pelo abastecimento de água e de saneamento do Algarve confirmou ao Biosfera que nos últimos 3 anos foram registadas várias situações de incumprimento do parâmetro coliformes fecais, designadamente nos meses de menor insolação, nas Etares Olhão Poente e Faro Nascente. As espumas foram justificadas com o nível de turbulência existente na zona de descarga, não tendo qualquer relacionamento com o nível de tratamento da instalação. Sobre as telas rasgadas que boiam na lagoa de Etar Olhão Poente,
a Águas do Algarve negou o potencial risco para os recursos hídricos subterrâneos, mencionando que estas servem para proteger os taludes dos processos de erosão e que a impermeabilização do fundo e taludes das lagoas foi garantida na fase de construção pela própria natureza geológica dos terrenos pré-existentes. Estas primeiras fotografias em que se identificam espumas abundantes na descarga é uma situação que é normal acontecer, nomeadamente em efluentes de hectares de pelagonagem, que estão associadas à presença de determinado tipo de algas e à presença do íon cloreto, portanto, que existe nas águas salgadas. São sistemas de baixa tecnologia em que o tratamento é feito por ação de bactérias e microalgas que existem nessas lagoas. E, portanto, é a permanência da água residual durante períodos de tempo relativamente prolongados que vai possibilitar a degradação da matéria orgânica e também a ação dos raios solares, como referi. Essas microalgas e essas bactérias dão uma coloração à água que existe nessas lagoas. Portanto, as lagoas raramente têm água transparente, têm sempre água com alguma coloração. Tipicamente uma coloração mais para o verde, ou verde escuro, mas em alguns períodos do ano, em função da temperatura e em função digamos, do ciclo dessas bactérias e algas, podem ter coloração rosa ou avermelhado. Há 2 anos, o Biosfera também esteve no local de descarga de etar de Olhão Poente. Já na altura, o movimento cívico Somos Olhão alertava para a qualidade do efluente que era lançado na laguna e para o efeito da poluição na produção de bivalves. 5.000 metros cúbicos de águas tratadas por dia é quanto despeja para a Ria Formosa a etar de Olhão. Uma rotina que, segundo algumas associações, está a afetar o ecossistema da laguna e a reprodução de bivalves. Uma preocupação que já motivou uma queixa na Comissão Europeia. Transformar uma Ria Formosa, pode-se dizer, na casa de banho do Algarve, na grande casa de banho, é que descarregam nitratos, coliformes fecais, fósforo, microalgas da água doce, como as cianobactérias, que são potencialmente tóxicas, e quase todos os anos temos casos de interdição da apanha dos bivalves por causa das toxinas. Segundo um estudo encomendado pela CCDR à Universidade do Algarve, a ria apresenta níveis de contaminação significativos por via das águas residuais. Os investigadores concluíram que a salinidade da laguna só é reposta a 400 metros da zona de despejo das águas tratadas. A concentração de oxigênio fica pela metade dos valores normais e substâncias como a amónia ou os nitratos ultrapassam todos os limites. No verão, a concentração de fosfatos chega mesmo a ser 100 vezes superior à normalidade. O Estado português, ao longo deste processo, tem tido uma atitude de branqueamento da situação da Ria Formosa. E porquê? Claro que uma etar em condições custa muito dinheiro. Nós sabemos isso e temos consciência das dificuldades do país. Mas também sabemos que a atividade económica tradicional da Ria, que representa mais de 150 milhões de euros ano, chegava e sobrava para pagar as hectares que fossem necessárias para se tratar as águas residuais urbanas convenientemente. Desde 2008 que António Terramoto denuncia a ineficácia da estação de tratamento no blog Olhão Livre e procura respostas junto das autoridades portuguesas. A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território apurou o caso e reconhece o incumprimento dos valores de descarga relacionados com a obsolescência e perda de eficiência dos sistemas de tratamento. No entanto, o processo foi arquivado e o assunto encaminhado para a Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve. A APA faz ações de fiscalização pontual para efeitos de verificação da conformidade. Não há nenhum processo de contraordenação em curso em relação a estas hectares, apesar desses incumprimentos pontuais. Certamente nos próximos anos será avaliada a incorporação deste investimento nos planos de investimento da empresa,
mas nesta altura é difícil prever para que ano é que teremos uma nova ETAR. Prometeram nas últimas eleições, diziam, quando nós ganharmos vamos exigir às águas do Algarve que façam melhoramentos nas ETARs. Estamos à porta de novas eleições, a Câmara não fez nada para as águas do Algarve modificar a situação, a Câmara continua a mandar esgotos para a ria, e depois vem o Vice-Presidente, vem para as redes sociais gabar-se que houve um processo de arquivamento dos esgotos que a gente vê ali que no T, na Doca, no Porto de Recreio, que eles chamam Marina, para vender melhor os apartamentos. Vêem isso tudo. Só eles é que não veem. As águas da ria são classificadas como águas balneares. A quantidade de coliformes fecais que saem daqui não permite que a água seja utilizada para banho. Esta zona aqui devia ser interdita à presença das pessoas. Atualmente, a denúncia dos populares está nas mãos da Comissão Europeia. Isto é o topo norte do Porto de Pesca de Olhão. Era suposto que fosse um cano de águas pluviais, mas a Câmara de Olhão, quando fez as obras de saneamento básico, descuidou-se e ligou a rede de águas residuais às águas pluviais. Então, todos os dias ocorre esta situação. No Cais T, conhecido como ponto de embarque turístico para as ilhas Fuseta e Colatra, as flutuações da maré põem a descoberto efluentes que não deveriam surgir na rede de águas pluviais. Nas horas de baixa mar, esta situação é frequente, esgotos sem tratamento correm para a Ria Formosa. Existem esgotos diretos para a Ria Formosa sem qualquer tratamento atualmente? Neste momento, em toda a laguna, a Ria Formosa é um sistema lagunar com cerca de 60 km de extensão. Não há nenhuma rede de esgotos que drene diretamente para a Ria Formosa. Poderá eventualmente estar na base da reclamação ou da exposição que é feita, serão situações de descargas diretas para a Ria Formosa através de sistemas pluviais de águas que eventualmente aparentem contaminação. Ou eventualmente situações de ligações de águas residuais aos sistemas pluviais. Situações ilegais ou clandestinas. O viveiro de Carlos Silva está a menos de 100 metros do ponto de descarga da ETAR Poente de Olhão. A quantidade de amêijoas que eu tenho aqui mortas e veja as quantidades de amêijoas que eu tenho aqui vivas. Como é que eu chego mais logo a casa? O que é que eu vou dar à minha mulher? O que é que eu ganhei? Eu já tive que pôr gasolina no barco para vir para aqui. É? Está a ver? Isto é uma revolta mesmo. Há 30 anos, qualquer mariscador tirava diariamente 20 a 25 quilos de amêijoas por dia. Hoje, para tirar 5 quilos, é preciso trabalhar bem. E não consegue sobreviver porque a quantidade de semente que lança em relação àquilo que apanha é muita e depois a quebra do valor, o preço baixou muito e é impossível sobreviver. E se eles continuarem a lançar esgotos para a ria, isto é catastrófico e vamos morrer de pé, que é o nome que eu posso considerar. A Ria Formosa representa 80% da produção nacional de bivalves. Nos 10.505 hectares de área úmida existem cerca de 1.600 viveiros, uma atividade económica tradicional que envolve direta e indiretamente mais de 10 mil pessoas. Posso dizer que o ano passado perdi 20 mil euros. O que aconteceu no ano passado? O ano passado o grande problema que tivemos foi as toxinas. As toxinas apareceram, foi detectado toxinas no dia 21 de agosto. Estivemos parados desde o dia 21 de agosto até ao dia 22 de setembro, a altura em que nós conseguimos retirar algo da nossa produção, o que nos foi impossibilitado pelas toxinas e acabou por morrer, a mim morreu 80% da minha produção. Foram identificados alguns fatores que têm condicionado a mortalidade dos bivalves. É de referir que esses fatores atuam em conjunto. Portanto, um dos fatores é que os bivalves têm a sua postura durante o verão, e com a realização da sua postura, eles perdem as suas reservas energéticas e ficam muito mais debilitados. Esse facto, associado a temperaturas elevadas que ocorrem, mais a diminuição da oxigenação da água e, consequentemente, também
associada às marés mortas, em que a renovação da água é mínima, leva a que exista essa mortalidade. A água que sai a barra é a mesma que entra, não se dá renovação da água, não se dá oxigenação e asfixia o marisco, e o marisco acaba por morrer. Há 30 anos para cá já fechou cerca de 3 km. Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, atual IPMA, conclui que os valores mais elevados de E. coli nos bivalves foram obtidos durante os anos 90. A predominância da bactéria, que vive tanto nos intestinos dos animais como no dos humanos, estaria relacionada com a descarga de águas residuais não tratadas diretamente para a ria. Atualmente, as zonas de produção de bivalves em Olhão estão classificadas com a categoria B, o que significa que a quantidade de coliformes fecais presentes na carne dos bivalves exige o tratamento em depuradoras para a comercialização. Se as hectares não mudaram, se a qualidade do efluente não se alterou, então como é que isto deixou de ser zona C para passar a ser zona B? É porque, repare, e a implicação que isto tem é que qualquer indivíduo que chega aqui, que venha apanhar os bivalves, apanha-os como se fossem da zona B e vai levar para uma depuradora como se fossem de zona B. E isto pode constituir um perigo para a saúde pública. A monitorização feita em 2011 permitiu obter uma classificação de entre bom e excelente na Ria Formosa, uma vez que a Ria Formosa está dividida num conjunto de massas de água, cuja qualidade variou entre o excelente, as mais afastadas das zonas urbanas, e o bom junto às zonas urbanas. E este bom, digamos que esta diminuição da classificação, essencialmente devido à artificialização das margens que a Ria Formosa tem, como podemos ver aqui na zona que nos rodeia. Vão fazer análise, está sempre a água, está impecável, eu não sei. Eles é que deviam beber, essas pessoas que fazem isso, ou que dizem que a água está boa, eles é que deviam beber essa água. Nenhuma, mas nenhuma hectare da Ria Formosa cumpre com os parâmetros para a zona sensível sujeita a eutrofização. E falta essa classificação que as entidades não querem atribuir. As populações de bivalves, como a ameijoa-boa, são consideradas pela ecotoxicologia um excelente bioindicador na avaliação da qualidade dos sistemas marinhos e dos estuários. É uma das espécies em declínio nesta importante zona úmida. O parasita Perkinsus atlanticus é apontado como a principal causa de mortalidade. Águas interiores poluídas e um ecossistema em desequilíbrio são fatores favoráveis para a propagação de agentes patogénicos. Até à resolução da ineficácia de tratamento das hectares e do problema dos esgotos a céu aberto, a ria segue formosa, mas não segura.